O Fábio de Oliveira pergunta: capitão, nós vamos ter a chance de ver você como técnico da seleção? Opa, essa é bacana, hein? E muita gente pergunta isso, hein, Maria? Maria? Olá? Maria? Olá? E aí, capitão, responde. O Fábio de Oliveira quer saber. Quero e ver a eu resposta. também quero saber. Fábio. Nós teremos a chance de ver um campeão mundial comandando a seleção brasileira? Moral tem, né, Maria? Moral Não só tem muito. moral. E eu te falo uma coisa. Muito se falou e muito se fala que a seleção brasileira não tem mais uma proximidade dos jogadores, dos torcedores, que os torcedores não se identificam mais com a seleção brasileira. Não seria você essa identificação que a seleção brasileira precisa para trazer novamente a torcida para o nosso lado? Eu sei que, olha, foi o Fábio de Oliveira que perguntou, eu só coloquei um pouquinho de tempero na pergunta dele. Boa, Fábio. Bom, Maria, Adriano e Fábio, respondendo a sua pergunta, a gente sempre tem direito e pode mudar de ideia a qualquer momento, né? Inicialmente, eu não tenho intenção de ser treinador da seleção brasileira, mas isso tudo pode mudar. Esse quadro pode mudar a qualquer momento. E a Maria, e você citou muito bem, Maria, a seleção brasileira hoje precisa de identificação. A seleção brasileira hoje precisa de uma identidade. A seleção brasileira hoje precisa de alguém que possa realmente inspirar a seleção brasileira. A torcida brasileira precisa de alguém que realmente possa trazer algo positivo para a seleção brasileira. Nós estamos falando de um atleta que disputou 4 Copas do Mundo, disputou 3 finais de Copa do Mundo consecutivas, ganhou 2 Copas do Mundo, perdeu uma final. O único atleta na história do futebol a jogar 3 finais de Copa do Mundo consecutiva, por enquanto, foi eu, o Cafu. Mbappé tá chegando, hein? Mbappé tá chegando, ganhando a final, ele tem condições ainda daqui mais 4 anos, tá chegando. Mas eu não descarto essa possibilidade, eu nunca descartei essa possibilidade de nunca querer ser o treinador da seleção brasileira. Partindo desse princípio, Maria, de todas essas colocações que foram muito bem colocadas mesmo, como a maioria das pessoas fala, mas hoje a seleção brasileira não tem uma identidade, não tem um ídolo, a seleção brasileira está carente de grandes ídolos, de grandes referências. Tá aí as grandes referências. Nós temos vários jogadores que foram campeões mundiais, foram campeão, foram bi, foram tri, foram tetra, foram pentacampeões mundiais, que pode resgatar, sim, realmente o verdadeiro valor que a seleção brasileira tem que ter, o peso que a seleção brasileira tem que ter, Maria. Mas é uma hipótese que está em análise, sim, dá para pensar, por que não? Um dia, futuramente, treinador da seleção brasileira. Já pensou que história legal, Maria? Depois de 24 anos, o Brasil ganhou a Copa do Mundo, né? Em 70 ganhou em 94 e depois de 94 ganhou depois de 94 foi para 2002, né? Estamos agora em 2002 até 2026, 14 anos sem a conquista do título. Já pensou? Os pentacampeões do mundo nessa direção, de repente, fazendo um grande trabalho e depois de 24 anos trazer o título novamente para a seleção brasileira? Boa, olha a estratégia. Sem querer, eu já bolei uma estratégia. Eu sou portelense, mas nesse momento eu lembro muito num samba da Padre Miguel. Sonhar não custa nada e o meu sonho é muito real. Dida, preparador de goleiro, você como técnico e a comissão técnica, só os pentas.